Tudo contigo. A nossa saudação fraterna a todos, todas e todes que nos acompanham aqui pela Casa da Redenção. Num primeiro momento, nós saudamos a espiritualidade maior e suplicamos, convidamos você que está nos acompanhando a realizarmos em conjunto uma prece. Queridos amigos espirituais, bondosos companheiros, querido amigo Jesus, aqui nos encontramos com um sentimento sincero, com um desejo sincero e a vontade firme de poder, através da tua doutrina, aprender mais rumo à nossa evolução. Suplicamos igualmente que as bênçãos deste estudo, desta Casa da Redenção, que os mentores espirituais desta casa, deste ponto de luz, possam contribuir para que possamos, nos momentos em que nos encontramos juntos, permitir, suplicar que seja alcançado as boas vibrações desse estudo na direção das pessoas que sofrem. Aonde houver alguém em situação de dor, que possa ser alcançado através das dimensões espirituais da Casa da Redenção Francisco Xavier. Que o Senhor permaneça conosco e humildemente suplicamos que os bons amigos nos intuam para que possamos traduzir um pouco da magnitude dessa doutrina santa. Que assim seja. E assim, com uma boa prece, nós começamos o tema de hoje, que é sobre psicosfera. Há uns 2 anos estamos estudando essa obra, Psicosfera, do Cícero Teixeira, e que, no contexto da pandemia, antes já tinha uma importância. No contexto da pandemia, ela se torna ainda mais relevante. Então, a nossa conversa de hoje, para começar, é levantar algumas questões. Como andam os nossos pensamentos? Qual é a qualidade daquilo que nós pensamos? O que mobilizamos no que nós pensamos? O que isso tem a ver com aqueles que estão próximos de nós? Até onde chega o pensamento? Qual é a conexão do pensamento com a vida? Qual é a fundamentação doutrinária da doutrina dos espíritos que demonstram esses vínculos? Afinal, o que é psicosfera? De que maneira estamos contribuindo com a psicosfera? De que maneira podemos contribuir com a psicosfera do planeta? Estas e tantas outras indagações emergem quando falamos sobre essa temática. E nós começamos com a questão número 27 do Livro dos Espíritos. Na questão número 27 do Livro dos Espíritos, é um capítulo todo que trata, a partir da questão 20, ali, se eu não estou equivocado, sobre os elementos que dão constituição ao universo. E aí, o Kardec pergunta aos espíritos, na questão número 27, se os 2 elementos fundamentais que existem são a matéria, ou o espírito e a matéria. E os espíritos respondem a Kardec: acima de tudo, Deus. Os elementos principais do cosmos, do universo, quais são? Espírito e matéria? E os espíritos respondem: acima de tudo, Deus. E depois acrescenta que a matéria e o espírito são, sim, os elementos fundantes. Deus, o Criador de tudo, e a matéria e o espírito são aqueles que dão vida a todas as demais. Porém, também faz questão, ainda na questão 27, de dizer que há entre a matéria, entre o espírito e a matéria,
é nessa ordem, um elemento vinculador de ambos, porque a matéria por si só é muito grosseira. O espírito não consegue atuar diretamente na matéria. Então, esse elemento que vincula essas duas partes é o fluido universal. Alguns conhecem lá da leitura da Gênesis, fluido cósmico universal. É o que dá vida a esses movimentos. Interessante essa pergunta, porque ela consegue possibilitar que nós possamos ter algumas reflexões já de início. E essas reflexões, elas passam por reconhecer o poder criador do espírito, por reconhecer que tudo aquilo que não é o espírito no universo é matéria. E neste contexto somos convidados, diz o Cícero Teixeira, a pensarmos sobre aquilo que nós pensamos. Parece uma tautologia. Mas qual é o conteúdo daquilo que nós pensamos? É preciso que nós pensemos sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Essa é uma primeira assertiva. A segunda assertiva, que podemos deduzir dessa questão 27, e aí o Cícero vai trabalhar isso, o André Luiz já trabalha lá nas obras dele, o Cícero Teixeira vai trabalhar isso, é que pensar é criar matéria. Pensamento cria matéria. Mais ainda, não só cria, o pensamento mobiliza a matéria. O pensamento cria, o pensamento mobiliza a matéria. E o pensamento, assim reconhecido por todos os campos, e principalmente pelo campo da ciência, que o pensamento ele é uma fonte de energia. É uma grande fonte de energia. E, nesse sentido, a questão sempre que está vindo é o que eu estou pensando, o que eu estou mobilizando, o que eu mobilizo, para que horizonte está indo, qual é o destino daquilo que eu penso. Essa energia gerada pelo pensamento, que nós temos capacidade de mobilizar, diz o Cícero, é matéria. Nós pensamos, ao pensar, mobilizamos energia, fonte criadora de matéria. Há outros níveis de energia e de matéria. E aí ele chama a atenção que no contexto atual, graças aos estudos e às compreensões e os avanços da própria ciência, há outros níveis. Já não está se falando tanto numa fragmentação entre pensamento e matéria tão drástica, mas também já está se reconhecendo a necessidade de mobilizarmos energias mais leves e, por decorrência, matérias menos densas, mais leves. Ele as denomina de energia psi e de matéria psi. Qual é a relevância que tem o Espiritismo ao reconhecer estas fontes criadoras, ou essa potência do pensamento criador? Tem muita relevância. Tanto é que quando nós iniciamos qualquer encontro, a gente pede, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos elevar o pensamento a Deus, aos espíritos amigos. Nós sempre trabalhamos e reconhecemos as potencialidades do pensamento na conexão que nós estabelecemos ou buscamos estabelecer. Então, é muito importante. Toda essa doutrina, né, pautada na busca de um pensamento racional, para desenvolver sentimento, compreensão e depois desenvolver sentimentos, ela traz essas potencialidades. E aí entra um outro aspecto e algumas reflexões,
Que matéria eu estou irradiando por meio dos meus pensamentos? Cada um se pergunte, eu me pergunto. Afinal, esses pensamentos, e alguns a gente até se demora um pouco mais, esses pensamentos que eu estou realizando, que matéria eu estou, né, irradiando por meio do meu pensamento? O segundo, o que eu gosto de alimentar com aquilo que eu penso? Olha, às vezes até as próprias enfermidades são alimentadas, ou hábitos, ou pensamentos de derrota, ou pensamentos até otimistas, mas muitos, isso já não é mais para mim. Isso já não posso mais fazer. Então, aqueles pensamentos de lamentação, de lamúria, de desesperança, também são alimentados por um exercício, às vezes, diário. Demora muito tempo para que chegue a somatização desse pensamento, mas assim a gente vai repetindo tanto, de certa forma vai criando um painel ali na frente. O que ocorre, pergunta, se eu não percebo as energias que me cercam? Se nós estamos embebidos no fluido cósmico universal, o que ocorre se eu não percebo as energias que me cercam? Eu me deixo arrastar por elas? Eu sinto nesse contágio? Eu aprendo a diferenciar o que é meu daquilo que não é meu? Ou, enquanto espírito imortal que sou, embebido no fluido cósmico, eu vou me deixando contagiar por essas energias? E aí é importante perceber que não se trata de ter um fio neutro. Todos nós estamos, desde já, envolvidos nessas relações. E também podemos, desde já, expandir na direção, né, de outras relações. Os espíritos narram belas narrativas do quanto se utilizam dessas energias mais amplas. Positivamente, as próprias questões da natureza são muito bem aproveitadas. E a questão, então, que volta sempre primeiro na dimensão íntima é: que matéria eu estou gerando ao redor de mim? Ah, mas eu não sei. Pergunta para quem convive contigo. Lamentações, desesperanças, medo, vitimizações mobilizam matérias densas, algumas levando, inclusive, à questão de algumas enfermidades. Há outros movimentos de mobilização, de luta, de esperança, aí, a própria perspectiva de Paulo Estevam, altamente mobilizadoras de energias renovadoras, leitura dos Atos dos Apóstolos, tantas outras, como a gente faz aqui na Casa da Redenção, às segundas-feiras, a leituras de obras que nos ajudaram e nos ajudam a realizar a travessia do período pandêmico. No primeiro momento, lemos a boa nova do Evangelho. Sentimos a necessidade, no período de recolhimento, de estudar o Evangelho primitivo. Sentimos a necessidade dessa boa nova, lá pela narrativa de Humberto de Campos, poética e, ao mesmo tempo, despertando a gente para outros sentimentos. Pois estudamos do rumo do mundo da regeneração, para compreender as energias que estão sendo mobilizadas na travessia da pandemia. Filomeno de Miranda e Edivaldo Franco. E agora estamos estudando Ilumina-te, todas as segundas-feiras, 20 horas, pela psicografia de Divaldo, ditado por Joana de Ângeles. Uma boa leitura mobiliza muita matéria, amplia a compreensão, tira a criatura de uma condição para outra. O próprio Evangelho
cria um outro painel, uma outra frequência. Os espíritas, diz Filomeno de Miranda, não podem engrossar as fileiras do pessimismo. Convite de Filomeno de Miranda, perdão, de Eurípides Barçanufo, de que nós tenhamos, nós cristãos, espíritas, enfim, de todos os credos, não sejamos alimentadores das fileiras do pessimismo. Ainda ontem estava numa reflexão ali, e aí tivemos o evangelho no final da tarde, na Sociedade Espírita Kardecista, todas as quartas, abri o evangelho, abri o Vinha de Luz e veio direto a frase de Paulo aos Gálatas, e depois de Emmanuel, sobre não desfalecer. Não permitir desfalecer. E aí, descendo um pouquinho mais, o Emmanuel vai dizer: há pessoas que têm muita fé num dia, estão fervorosas, mas vem uma enxaqueca e já caem no desânimo. Sabendo dessas possibilidades, daquilo que nós mobilizamos, o convite é para que a gente seja semeadores de resistência, de esperança. Tudo que nós pensamos, nos ensina o Cícero, tem um aspecto moral. Olha, interessante, novamente, a compreensão de que não existe essa neutralidade. Tudo que nós pensamos tem, por decorrência, um aspecto moral. Daí que daí que não vale mais aquela frase, né? Eu estou pensando... no que tu está pensando? A gente pergunta. Eu estou pensando no nada, em nada. O nada não existe. O filósofo Martin Heidegger gasta inúmeras páginas lá do Ser e o Tempo para dizer que o nada já é alguma coisa. Não existe esse vazio. O vazio sempre é possibilidade. E se a gente quiser pegar a leitura espírita, vamos lá para o Céu e o Inferno, onde no Céu e o Inferno, um irmão que se suicidou, acreditando não haver o nada, quando ele dá o seu depoimento no Céu e o Inferno, e nos espíritos sofredores, suicidas, ele diz: eu pensei que ao cometer este ato eu encontraria, não existiria nada. E ao contrário disso, apenas encontrei muita dor. E aí vai descrevendo que o nada não existe. Então, o nada já é alguma coisa. Os espíritos, e o Cícero nos chama a atenção aqui, que a luz é também matéria. A luz é também matéria que projeta mudanças, irradiando, mudando. Tanto é que os espíritos muitas vezes utilizam a luz nos enfrentamentos no plano espiritual em favor do plano maior. A luz que, por vezes, enfrenta as trevas. E a luz sempre vence. Mas as trevas são densas. Densas, sombrias. Elas têm odores, olha a mobilização de energia. As sombras têm odores, são pêtrofas, né? E a luz tem toda essa perspectiva da iluminação. Essa ampla mobilização de energia individual, que todos nós temos, que você tem, você é fonte dessa energia individual, ela expressa, e essa é a expressão técnica que o Cícero utiliza, o nosso halo vibratório. Nosso halo vibratório é o nosso halo energético. E se a gente pudesse traduzir, seria o nosso campo de força, que é a síntese das energias que nós mobilizamos. Há filosofias e religiões que trabalham isso, que seria a nossa aura. E essa força somatizada por esse pensamento criativo é que é a tradução do que nós chamamos de psicosfera. Psicosfera é o campo eletromagnético que todo ser humano, que toda criatura, que todos nós temos e que irradiamos ao nosso redor, à nossa volta. Todos nós mobilizamos.
Existem pessoas, por exemplo, nos chama a atenção o Cícero, que têm bons sentimentos, que têm predisposição para a prática do bem, pessoas que gostam de ajudar os outros, pessoas fraternas, pessoas que têm aquela vontade de cooperar. Elas apresentam, isso fica expresso, porque nós somos criadores disso, uma psicosfera brilhante. Cícero vai além disso. Uma psicosfera luminosa. Pessoas que têm predisposição para o bem, têm vontade de cooperar, pessoas que gostam de se doar, pessoas que se lançam para fora de si, superam a dimensão egóica. Elas apresentam uma psicosfera luminosa, uma psicosfera brilhante, radiante. Cícero também nos chama a atenção para pessoas muito passionais, descrentes, invejosas, pessoas que têm maledicentes, orgulhosas, egoístas, apresentam uma psicosfera pastosa. Interessante, é uma outra energia. Apresentam uma psicosfera pastosa, irradiam forças deprimentes de baixo teor vibratório. Essa psicosfera, diz o Cícero, ela é opaca. Pastosa, ela é opaca, ela é densa. E irradiam forças deprimentes de baixo teor vibratório. E aí tem mais um outro aspecto. Aonde essas pessoas pessimistas, depressivas, pessoas que são maledicentes, que têm essa predisposição, que estão naquela circunstância de atuar na maledicência, no mal, elas criam, aonde elas estão? Elas criam nichos de perturbação em qualquer ambiente. Às vezes é na família, um só consegue, às vezes é no trabalho, às vezes é na sociedade, enfim. Aquilo que ela está mobilizando, você pode viajar, pode sair daqui, pode sair de lá, mas você não deixa de mobilizar essas energias. Então, a psicosfera, a reflexão que a gente tem que fazer é o que eu estou mobilizando, o que eu estou criando. A ponto de Emmanuel dizer muito explicitamente em Pensamento e Vida. A vida, diz ele nesse livro Pensamento e Vida, a vida que eu vivo é a vida que eu procuro. As pessoas podem dizer, mas como assim? Eu não tenho procurado isso. E aí Emmanuel vai responder que é pelos pensamentos. Os pensamentos nossos vão mostrando aonde a gente vai chegando. Conscientes ou inconscientes. A psicosfera humana, ela reflete para todos nós o nosso estado mental, psicológico, afetivo. Ela que todos nós temos, ela cria esse campo energético ao redor de nós em intercâmbio com o ambiente que nós interagimos. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a soma daquilo que nós mobilizamos, a soma de tudo isso é o que se chama psicosfera do planeta, psicosfera do universo, a psicosfera do cosmos. Alguns desafios para a gente pensar a questão da psicosfera. Alguns outros desafios para pensar a questão da psicosfera no contexto da transição planetária. Isso é muito interessante. Nós podemos contribuir ao pensarmos a importância daquilo que nós pensamos. Sabendo que a natureza não dá salto, portanto, a psicosfera que nós temos no planeta, ela é a pura e clara expressão do nosso hálito mental, dos nossos sentimentos. Ela é a expressão
a psicosfera que nós temos, do nosso mundo íntimo. Ela é resultado desse contágio. Por isso, os espíritos, quando narram as visitas deles, eles narram, por exemplo, no rumo do mundo da regeneração, há um relato que eles vêm para fazer uma reunião à noite, e usando o recurso de fazer essa reunião à beira-mar. Eles narram que perceberam que aquela cidade do sul do Brasil, sobretudo essa missão estava sob o encargo do nosso querido Francisco Spinelli, aquela cidade, à noite, estava acinzentada, estava denso, era o início da notícia da pandemia. As obras que traduzem esses pensamentos relacionados à psicosfera já não são de agora. Em Após a Tempestade, em 1974, Joana de Ângeles já fala e já faz uma aproximação entre poluição física e psicosfera. Já há uma aproximação entre a questão ambiental e a questão da psicosfera. E aí a relação de que nós poluímos os ambientes ou limpamos os ambientes com os nossos pensamentos. Daí a importância, às vezes, que algumas palavrinhas tiram a gente de uma condição e colocam em uma outra, ou algumas palavrinhas deixam a gente um pouco menos esperançoso. Olha o poder que tem o pensamento, o poder que tem sentimentos. Somos humanos não apenas porque pensamos, mas fundamentalmente porque sentimos, como nos ensina Edgar Morin. O André Trigueiro tem trabalhado muito bem a questão em ecologia e espiritismo de como nós realizamos no mundo do sistema capitalista as alterações fluídicas dos ambientes, como nós mobilizamos a psicosfera, desde relações de consumo, nossos desejos de tendências, de moda, quer seja daquilo que é o campo vibracional do momento, agora nas redes sociais também, nós criamos grandes interferências no nosso halo individual, mental, e que se expressa no coletivo. Daí, por exemplo, a reflexão deste momento, tanto da pandemia, quanto do momento de guerra. Há uma mudança densa. Olha o trabalho que nós estamos dando para a espiritualidade maior. Então, nós interferimos nisso. A gente pode dizer que pensar na psicosfera é pensar na mudança dessa psicosfera a partir do mundo íntimo, que não dá salto, não vai mudar a psicosfera do planeta se nós não mudarmos o nosso mundo íntimo, pensar na qualidade de vida espiritual nossa, mental nossa. O Cícero, na obra aqui em estudo, ele tem o cuidado para definir vários tipos, ou várias dimensões e alcances da psicosfera. Entre eles, a psicosfera humana nas múltiplas relações. Ele fala de uma psicosfera conhecida e que tem grande influência nas relações com a mediunidade. Imagine a mediunidade, aqueles altos e baixos que às vezes as pessoas não compreendem, né? Tem uma grande função a qualidade dos pensamentos do médium e essas intervenções, as alterações de humor, né? Eu tinha um amigo meu que dizia, na sexta-feira, o dia que ele trabalhava na desobsessão, minha esposa já sabe, eu mudo de humor por causa da natureza do trabalho que ia acontecer à noite. Psicosfera nos casos de simbiose e parasitismo, que muda muito forte da psicosfera, as alterações, e às vezes sem a compreensão disso a gente acaba emitindo julgamentos inadequados. Psicosfera também se manifesta nos processos de auto-obsessão, e aí é muito difícil, porque chega a um ponto já que se confunde
o que é da gente com o que é do espírito obsessor, criado e alimentado pelos nossos pensamentos. Há antídotos, há grandes possibilidades de mudança, que é pensarmos, segundo Cícero, a psicosfera da oração. E aí a literatura é rica e demonstra várias passagens, tanto na obra de André Luiz, quanto de Filomeno de Miranda, demonstra quando os espíritos oram no plano espiritual, a alteração fluídica. Estou lembrado aqui nas Fronteiras da Loucura, no início da obra, Eulália fazendo uma prece para uma neta, aquele carnaval de 1992, que eu estou equivocado, ou de 89, e era uma prece endereçada a Dr. Bezerra de Menezes, que vem ao seu encontro e que é descrito por Filomeno que, no momento que ela está no quarto, a avó rezando para a neta, uma luz azul violácea está ao seu redor. O campo, a energia que ela mobilizou e que nós mobilizamos durante a prece, né? Está ali essa narrativa. E depois, perdão, a Eulália é lá no Nosso Lar, onde André Luiz narra que eles vão numa região de pântano e fazem uma oração para espíritos que ali estavam, naquela região. E aí vai ser feita uma oração pedindo misericórdia divina por eles e também reconhecendo que um dia eles que estavam orando também ali estiveram. E aí a narrativa do Nosso Lar vai demonstrando que caiu uma espécie de gotículas nessa região. E a mobilização vai fazer com que alguns saiam desse pântano. A narrativa de André Luiz é que alguns saíram como quase uma espécie de múmias enfaixadas, haviam gemidos, houve movimento. A prece, no plano espiritual, mobiliza muitas coisas. Agora mesmo, no rumo do mundo da regeneração, preces realizadas e reuniões realizadas em copas de árvores, no centro da Mãe Amazônia, tudo os espíritos utilizando das potências energéticas para mudar o padrão fluídico. Então, a oração consegue mudar muito. Às vezes é uma súplica simples. Meu Deus, me ajude. Dito de coração, pode alterar uma condição mental, espiritual da criatura humana. Ele vai falar da psicosfera ambiental, né, trazendo toda essa questão das mudanças do ambiente, também relacionado com as mudanças do clima, com as mudanças da crise energética. Há uma psicosfera da crise ambiental, melhor dizendo, há uma psicosfera que está envolvida com a questão de pensar mesmo como a Terra se movimenta aqui ou acolá, como isso ocorre. E aí, se a gente quiser ter um exemplo dessa psicosfera de mudança da Terra, né? Eu estava aqui me reportando como o Filomeno de Miranda narra a psicosfera da Terra quando da chegada da notícia da pandemia da Covid-19. Como os espíritos viam da espiritualidade a Terra. E eu vou pedir permissão para vocês para ler, são 4 linhas. Olha o que ele diz. Filomeno de Miranda, o espírito. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lamentavelmente se envolvia, e aqui vem o termo, como eles viam a Terra, em volumosa cortina de sombras. A psicosfera da Terra estava naquela condição, envolvendo-se numa volumosa cortina de sombras. E aí ele diz mais. Do que resulta essa volumosa cortina de sombras? Continua. Sabíamos que aquele adensar de fluidos, olha, falamos até agora disso, sombrios, era resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. A Terra envolvida numa volumosa cortina de sombras, resultado da
condição mental e sombria dos seus habitantes. Só aí dá para a gente fazer inúmeras deduções do que estamos produzindo coletivamente. E aí a gente pode pensar também numa psicosfera em casos de animismo. Cícero fala de uma psicosfera nas questões de saúde, de higiene mental, de saúde mesmo, de qualidade de pensarmos nisso. Psicosfera do Evangelho do Lar, que nós já conhecemos as potencialidades e o alcance e a mudança fluídica que ocorre quando uma família, quando uma pessoa realiza o Evangelho do Lar. E eu queria falar um pouquinho, para fazer os encaminhamentos aqui, da psicosfera no caso da transição. Porque os espíritos amigos, através da literatura presente, eu estou fazendo menção aqui a essa obra, né, Nas Fronteiras da Nova Era, que é uma obra maravilhosa, da nossa querida Sueli Caldas-Schubert, está no plano espiritual, continua trabalhando, né, ajudando a tantos outros como ajudou aqui. Aqui ela vai demonstrar que, na introdução dessa obra, vai demonstrar que realmente a transição não virá como salto, mas dá várias notícias boas. Entre as notícias boas que tem, e aí ela vai fazendo a narrativa, né, vamos fazendo a narrativa, tem um relato muito importante de uma reunião que ocorre na espiritualidade. É descrito detalhadamente o lugar, um grande auditório, próximo de 2.000 pessoas que estavam nesse lugar, e eis que, como sempre na espiritualidade, antes de qualquer reunião, auditório lotado, de espíritos assistindo, né, essa reunião, antes de qualquer reunião, eles fazem prece. E eles oraram. E durante a oração, foi percebido que havia uma luz, duas luzes que desceu com forma de tubos. Após a prece, uma dessas luzes, que era como se fosse um tubo, um cone, se manifestou na forma humana, um pouquinho mais alto do que a forma humana, mas muito próximo da forma humana. Era nada mais, nada menos Órion. Órion, da constelação Órion. Ou seja, um espírito de outra constelação estava presente nessa reunião. E as notícias que Órion dão são muito importantes. Vai falar de todo o projeto da transição planetária, vai falar do grande investimento que é realizado e é feito em favor da Terra, para que possa acelerar um pouco esse progresso, e aí vai falar da reencarnação aqui na Terra de inúmeros espíritos missionários, para que a Terra realmente possa chegar pela via do amor, né, desse novo estágio. Vai detalhar esse projeto da transição, vai dizer de que a espiritualidade está utilizando eles com a forma humana, mas eles de outra constelação. Por quê? Porque são menos apegados do que nós, que somos ainda muito presos à realidade material. E vai anunciar que a transição planetária que já está em curso, ela estará demarcando uma transição que demonstra o fim de um período e estará demarcando a construção aqui na Terra de uma nova genética espiritual do planeta. Esse é o termo. O investimento na construção de uma nova genética espiritual do planeta. Você que está me escutando pode dizer, mas como assim se estamos caminhando para essa transição com a nova genética espiritual? Para que tanta dor? Talvez é porque a gente não consegue enxergar, né, os mínimos detalhes ou poucos detalhes dos movimentos que estão sendo travados nesse tempo. Junto com a dor também vem processos densos de limpeza. É o que narra aqui no Rumo do Mundo da Regeneração, Filomeno de Miranda, contando todos os embates
aqueles que estão na causa do bem, os ataques que estão sendo feitos, mas também todo o investimento da espiritualidade, inclusive de higienização do planeta, preparando para esse outro lugar, criando as condições para que essa nova genética seja uma realidade pela via santa do amor. Não há um outro caminho. E aí, ainda sobre a importância da prece, eu vou me encaminhando, esse assunto dá vontade de falar muito sobre a importância da prece, convém ressaltar a narrativa de Filomeno, contando a tristeza abateu o planeta, o movimento está chegando no planeta, a chegada das primeiras notícias sobre a pandemia da Covid-19, e a primeira vez no hospital que alguns pacientes estavam recebendo a notícia de que estavam chegando. Imagine o choque que dá, né? E a gente sabe o que isso provocou, tanto é que toda essa dor que a gente tem ainda, por exemplo, no Brasil e no mundo, ela é uma dor ainda não tão compreendida, porque nós não estávamos preparados para a partida de tantos milhares de humanos, né? Essa terra que se encontrava nessa cortina volumosa, né, de sombras. E aí, Filomeno narra que o médico começou a chamar as pessoas e dar notícia que você está com contágio do vírus. E ali, um entrava em desespero, a narrativa do Filomeno, várias pessoas entrando em desespero, medo do desencarne, e um homem entre 50 e 60 anos, diz o Filomeno, ele começa a orar quando sabe da notícia. E aí, logo ele passa a ser atendido pelos espíritos. O que eu quero dizer com isso? Não é que os outros também não vão ter, mas a oração, ela cria as condições da mudança, e não é que ela vai tirar o problema, mas ela vai dar condições para que a pessoa possa realizar a travessia. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão nos acompanhando aqui pela nossa Casa da Redenção, a psicosfera, ela é o resultado daquilo que nós pensamos, imaginamos, e é o nosso hálito mental e espiritual. Que a gente possa contribuir sempre para essa mudança. Sabendo disso, nós possamos higienizar os nossos pensamentos e, fundamentalmente, os nossos sentimentos. E, assim, quando a gente tiver o bom desenvolvimento disso, a gente sabe, né, na espiritualidade, as pessoas são alcançadas pelo pensamento. Assim como os espíritos são alcançados pelos pensamentos. Uma prece pode chegar lá onde está, e aquele espírito diz, olha, no trabalho mediúnico, ele diz, eu estava numa situação, eu me lembrei de pedir ajuda a Deus. E dali a pouco chegou alguém e me auxiliou. Ou alguns espíritos que narram de como, numa situação de dor, chegavam as preces daqueles que aqui estavam orando por eles. Por isso que orar sempre é bom. Eu convido vocês para esse encerramento, nós realizarmos uma prece, né? E orarmos nesse momento, também contribuindo, pensando na psicosfera do nosso planeta, principalmente para aquelas pessoas que passam por situação de dor. Querido amigo Jesus, bondosos companheiros espirituais, nosso coração transborda de alegria e de contentamento pela oportunidade santa que estamos tendo nessa noite. Aqui na Casa da Redenção, nesse espaço tão especial, nesse ponto de luz que a espiritualidade utiliza para alcançar a muitos. Que as boas energias desse estudo vão na direção, principalmente, das pessoas que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos lares, pessoas ainda acometidas por alguma enfermidade, dentre elas o vírus da Covid-19. Mas nós queremos hoje, em especial, pedir, amigo Rabi da Galileia, que as energias luminosas que emanam de ti e dos benfeitores espirituais alcance o povo da Ucrânia, alcance o velho continente, a Europa, alcance a Rússia, suplicando misericórdia, Senhor, misericórdia,
todos, principalmente aqueles que não estão no teu caminho. Que alcance as crianças, adultos, mulheres e homens que estão nesse momento na situação de dor, em vulnerabilidade. Não só na Europa, mas em qualquer lugar do globo, nas silenciosas guerras que por aí existem. Te pedimos, se for do nosso merecimento, que o Senhor fique conosco, nos orientando, nos guiando. E que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Abençoe nosso dia, abençoe nossa semana, abençoe a nossa vida. Que o Deus de luz nos ilumine o nosso caminho, ilumine a nossa estrada, ilumine a nossa trajetória, ilumine nossos pensamentos, ilumine os nossos sentimentos. Que a árvore da vida de cada um e de cada uma que está nos acompanhando possa continuar dando bons frutos, pois para isso fomos criados. E que os ventos dos céus soprem sobre cada uma de nós. Permaneçamos na paz de Cristo e que assim possa ser. E assim agradecemos uma vez mais pela oportunidade. Que os nossos pensamentos possam criar novos painéis, que os nossos sentimentos assim colaborem para com êxito em esse processo da nossa evolução necessária. Que assim seja.